Oi, gente, tudo bem com vocês? Quero falar aqui hoje um pouquinho com vocês sobre dependência emocional. E aí, será que você sofre com dependência emocional? Porque eu acredito que você pode se tornar uma mulher segura, uma mulher confiante, uma mulher dona da sua própria vida, uma mulher liberta da dependência emocional, liberta de relacionamentos abusivos, uma mulher que consegue tomar as próprias decisões, que consegue enfrentar os seus desafios. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa dependência emocional. O primeiro ponto que é indiscutível é que todos nós vivemos num processo de dependência. Nós nascemos dependentes, a gente depende do ar para respirar, a gente depende do cuidado da nossa mãe, do afeto dos nossos pais, de alguém que nos alimente. Então, desde que o mundo é mundo, a gente precisa de gente para viver, de gente para fazer essa interação social. A gente precisa dos outros seres humanos, a gente não veio no mundo sozinho. Nós viemos no mundo para se desenvolver, para desenvolver essa relação interpessoal, porque ninguém vive isolado, ninguém é totalmente autônomo quando a gente fala de relação de dependência. A gente depende de pessoas, depende de alguém para plantar o alimento que a gente vai consumir, para fazer a roupa que a gente vai vestir, para produzir energia, para tratar a água. Então, a gente veio para desenvolver essa dependência. É uma dependência natural e uma dependência saudável. Pessoal que tá aí assistindo, fala para mim se tá me ouvindo, se tá tudo ok. Só dá um joinha ali para eu saber se o som tá bom, se tá tudo certinho. Então, o que acontece quando essa relação que a gente veio para desenvolver com o próximo, ela não é uma relação saudável? A gente acaba entrando em um desequilíbrio e vai saindo daquele limite saudável de dependência, que é uma coisa natural, e entrando num vício emocional, um vício sentimental. Ah, obrigada. Então a criança, ela nasce e ela necessita de um cuidado, né? Necessita do apoio, do cuidado do pai e da mãe, de um ambiente seguro para que ela se torne uma pessoa, um ser humano bem desenvolvido. E conforme ela vai crescendo e vai recebendo orientações nesse ambiente, que é o primeiro contato que ela tem com os sentimentos, ela vai se desenvolvendo para que ela tenha uma vida plena, para que ela se torne um adulto equilibrado. Ela vai se construindo dentro desse ambiente enquanto ser em desenvolvimento. E aí, já nessa primeira troca da infância, nós já vamos desenvolvendo a nossa programação emocional. Então, de acordo com a troca que eu recebi, com a forma como o meu sistema absorveu o meio à minha volta, eu vou estabelecer em mim algumas registros, algumas dores, que vão impactar direto na forma com que eu me relaciono com o externo, ok? E aí, a gente já vê alguns sinais lá atrás. Por exemplo, quem tem medo de se relacionar? Quem que tá aqui que tem medo de se relacionar com as outras pessoas? Isso já demonstra uma ferida de dependência emocional. Aquela pessoa que prefere fugir das relações, que prefere se fechar, que não se abre, já demonstra que existe um processo de dependência emocional. Então, vai colocando luz aí nessas questões, já vai olhando para a área que você precisa organizar na sua vida. Qual é a área que você precisa organizar aí dentro de você? Fala aqui para mim. Porque ela mostra muito, a dependência, ela mostra muito a forma como a gente se enxerga perante ao outro. O que a gente busca, a intensidade do que a gente busca,
através de uma necessidade nossa que não foi atendida, que a gente acredita que possa ser suprida nessa outra relação. Então, o nosso papel é encontrar o caminho do equilíbrio. Porque se a gente não vai deixar de ser dependente, como que nós vamos entrar nesse equilíbrio? Como entrar nesse equilíbrio para que a gente consiga fazer mais por si mesma? Porque muitas vezes a gente acredita, a gente cresce acreditando que só vai ter uma vida plena se eu for assim, se eu conseguir aquilo, se a minha relação for assado. E isso não é verdade. Às vezes a gente acredita, por exemplo, vamos olhar para a área profissional. A gente acredita que só vai ser realizado se for realizado profissionalmente, se for um destaque naquela profissão, ou se tiver reconhecimento, se for aplaudido naquilo que você faz. E para entrar no equilíbrio, a gente precisa olhar para essas nossas áreas, olhar para onde está a dor. Aonde que está o desequilíbrio? Porque muitas vezes essa pessoa que está aí procurando aplauso foi aquele filho que não recebia validação nenhuma dos pais. O sistema dele só reconhece que ele é amado quando ele é notado por algo que ele faz muito bem, quando ele é aplaudido, porque era assim que ele recebia amor dos pais. Então percebe o tamanho do impacto na sua vida, do processo de educação que você teve. O tamanho do impacto nas emoções que estão ali na base do que foi reforçado, traz pra gente, enquanto adulto, a forma de se relacionar com o mundo, a forma de se sentir amado, de atrair relacionamentos, experiências para sua vida. Então, nesse processo, oi, gente, pessoal que tá aí, boa tarde. Então, nesse processo aí de olhar para o nosso passado, que nós vamos percebendo os sinais dentro de um processo terapêutico. É aí que você consegue perceber a profundidade da sua dor. E aí você vai quitando, né, suas dívidas, começa a se conectar com você mesma, a vida começa a acontecer. E aí você já começando a se conectar com você mesma, quando acontece alguma coisa, você pensa, tô entendendo isso daqui. Já vai fazendo essa conexão com aquilo que eu já entendi, com aquilo que eu já compreendi da minha lição, que eu tô extraindo dessa lição. Boa tarde, Jô, tudo bem? Mas isso, gente, só vai acontecer quando a gente parar, olhar para a área da vida que precisa ser curada e decidir fazer a transformação. Então, hoje eu quero trazer um pouquinho aqui esse assunto, que é bem amplo, mas para você já começar a entender e perceber aí dentro de você e abrindo esse caminho, esse conhecimento, para perceber se existe esses processos de dependência nas suas relações. Para que você comece a olhar para o seu comportamento, abrir espaço para a informação entrar. E se for o caso, se você reconhecer, para que você comece a fazer o movimento, para nascer aí dentro de você a independência emocional. Então vamos lá. A dependência, ela nasce quando a gente projeta as nossas expectativas no outro. Necessariamente não tem nada a ver com a vida amorosa. Pode estar ligado à mãe, ao pai, aos amigos, enfim, qualquer área que acontece quando a gente espelha as nossas expectativas, projeta no outro a nossa felicidade, precisa de alguém para se sentir feliz. A gente precisa daquele apoio que a gente não teve nas nossas necessidades básicas lá da infância. Foi aquilo que a gente não recebeu, que não foi nutrido. E essa dependência vai dando tudo aquilo que você não consegue perceber em você.
Então você não era importante. Você não se sentia amado, você não se sentia capaz, você não consegue fazer as coisas sozinho. E essa dependência vai tomando conta e vai preenchendo isso. E aí, para você se sentir feliz, você se escora no outro, porque ele preenche esse espaço. Então, você precisa do outro para tomar decisões, para se sentir amada. Você não consegue assumir a responsabilidade da sua vida. Você acaba se tornando um adulto que não consegue ter as rédeas da própria vida. A vida tem dificuldade e você não consegue tomar decisões. Você tem medo de sofrer, medo de estar errado, medo de ser rejeitado, abandonado. Medo do julgamento das outras pessoas, de não ser aceito. Acaba não conseguindo dar um passo na vida porque não foi incentivado. E todo esse processo, ele vai gerando dentro de você uma insegurança por conta de um ambiente que não foi seguro durante o seu processo de criação. Então, é lá atrás que as suas necessidades emocionais não foram atendidas. E aí vai faltando segurança para você caminhar pela vida, falta segurança para dar o próprio passo sozinha, para confiar na sua capacidade. E esse quadro, ele tá muito relacionado com a baixa autoestima. Muitas pessoas que passam por processo de dependência emocional, ou seja, centraliza a sua felicidade no externo, é porque ela não consegue reconhecer dentro de si a sua suficiência, né, Joel? Aí, verdade, é isso mesmo. Não consegue reconhecer dentro de si a sua suficiência, ela não consegue reconhecer a sua capacidade, os seus valores. Não consegue reconhecer qualidades intrínsecas, que é o que sustenta a nossa autoestima. Ela vai se tornando insegura, com medo, porque ela lá atrás recebeu alguma informação que criou essa dor. Ah, mas isso é muito complicado, porque qual criança que não passou por uma dor? Pois é. Qual criança que um dia não chorou e não foi atendido? Ou que o pai pediu para engolir o choro? São coisas que todas as crianças passam. Porém, nem todas têm a mesma percepção. Nem todas geram o mesmo registro emocional. E é por isso que você precisa olhar para a sua vida, para o que está te causando incômodo, para ir de encontro com essas percepções, com esses registros que você teve, para que você possa tratar, curar isso, para que você comece a se conectar com o seu coração, para que você comece a se conectar com a sua intuição, a seguir, a bancar suas escolhas. As escolhas em fazer coisas para você, coisas que te geram satisfação, para elevar o seu padrão vibracional. Porque a gente não precisa viver com medo. A gente não precisa ficar se escondendo atrás de relações que não agregam só porque a gente acredita que a gente não consegue e que a gente não é capaz. A gente pode sim fazer escolhas e se libertar desse peso. Então, se você quer mudar a sua vida, vai ter que levantar e encarar o ponto-chave que causou a dor, que causou o bloqueio. Vai ser difícil? É claro que vai ser difícil. Olhar para as coisas que a gente fez, para as cacas que a gente viveu, não é fácil, mas é um processo em que você começa a tomar posse da sua própria vida. E aí você vai se conectando com você. No começo vai doer, no começo vai ser difícil, mas você vai ver a diferença que é estar conectado, estar presente. Porque estar desconectado também vai doer. Com o tempo isso vai gerar vazio dentro de você. Vai gerar um processo depressivo, vai gerar um processo de alcoolismo. Você vai começar a tomar remédio, a vida não vai fluir. E você tá ali dependendo do outro, preso, limitado.
Só que quando você amadurece na sua vida, a sua vida flui. Porque aí você vai ultrapassando os seus limites. Você vai se priorizando. Você começa a ter um bom relacionamento com você. Estabelecendo limites para você, para o outro. Estando presente na sua vida. Consegue falar com o outro. Falar o que é importante para você. Sem bater o pé, sem fazer birra, sem discussão. Você se torna uma mulher segura, uma mulher independente. E isso é uma questão de escolha. Então, se você escolhe se comprometer com você mesmo, você consegue. E como isso acontece? Com tratamento. Porque a gente precisa tratar. E estando comprometida com você, se tratando, eu tenho certeza que você vai limpar tudo isso, fazer as reprogramações que são necessárias, se desvincular desse peso, dessas dores. Mas para isso a gente precisa estar disposto a mudar. Então, se você sente que está na hora de mudar, tem um link na minha bio, pode entrar em contato, mandar uma mensagem inbox e a gente conversa um pouquinho. E vamos lá, né? Boa tarde para o pessoal que está aí, sejam bem-vindos. Tem alguns escritores que trazem, depois eu vou deixar até um livro aqui, algumas feridas emocionais e que a gente percebe que impactam diretamente na relação e no nosso comportamento com o outro. Então, quem carrega algumas feridas vai ter um comportamento e uma ação que vai acionar internamente uma frequência de dor. E se eu tô frequenciando uma dor, eu atraio aquilo que eu vibro, então eu vou atrair o meu algoz. Eu vou atrair justamente aquela situação, aquela pessoa que vai espelhar o padrão que reflete em mim a ferida. Porque ele tá ali justamente para te mostrar o quanto essa ferida interna dói. Vamos para a prática. Imagina uma criança que teve necessidades emocionais que não foram atendidas e isso impactou direto na construção da sua autoestima. Essa criança vai se tornar uma criança insegura em excesso, com uma sensação de inferioridade, sem confiança nela mesma. Não vai conseguir confiar no outro e ela vai trazer uma ferida, que é a ferida da traição. Mas como assim uma criança pode ter uma ferida da traição? Pois é. Vamos pensar que lá no útero da mãe, quando essa criança ainda estava lá, um bebezinho, os seus pais se separaram e o seu pai foi embora. Foi pro mundo, deixou a mãe. E a mãe teve todo aquele medo durante a gravidez, né? Ela sentiu que foi abandonada, que foi traída, que aquela pessoa que deveria estar ali cuidando dela, apoiando ela, não está mais. E agora ela vai ter que criar essa criança sozinha. E ela transfere para a criança esse padrão. Então a criança não viveu, mas ela sentiu. Aquela criança que na apresentação da escola, os pais prometia que ia, mas não ia. Falava que se tirasse uma boa nota, ela ia ganhar um presente e esse presente nunca chegou. Então todas essas promessas geram registros que vão impactar na forma dessa criança agir e de pensar. Ela não vivenciou, mas ela sentiu. E isso impactou e na forma como ela recebeu aquilo, e ela se torna uma pessoa insegura, desconfiada, extremamente ciumenta, que não consegue confiar em nenhuma relação, mesmo que ela nunca tenha sido traída, porque a frequência tá ali nela. Então, se você parar para pensar até na sua ancestralidade, nas mulheres da sua família, como que foi a relação delas? Como que foram esses relacionamentos familiares aí que você tem?
que você me conta? Comenta aqui comigo. Você percebe algum padrão nas famílias, nas mulheres da sua família? Se você observar, muitas vezes a gente revive aquele mesmo padrão familiar. A gente está transferindo e revivendo uma ferida que nem é nossa. Imagina aquela mulher que teve uma relação casual e engravidou. E a pessoa não assumiu o filho. Então ela não recebeu apoio do responsável. Ela gostaria que ele estivesse ali do lado, mesmo que não estivesse juntos. Ela vai se sentir enganada, traída e pode gerar ali uma ferida. Então é comum também ver nas crianças isso. Aquelas crianças, por exemplo, super protegidas. E isso é importante, porque às vezes a gente não percebe o excesso de cuidado e zelo que a gente está tendo com os nossos filhos. E a gente vai gerando neles a dependência emocional. E aí eles vão se tornar adultos dependentes. Então, mãe que estiver aí, que precisa entender e tá aí com esse desafio de educar os filhos, percebe que o excesso de proteção vai fazer com que a criança cresça dependente das outras pessoas, dependente do cuidado, porque ela não tem espaço para ser ela mesma, ela não tem espaço para se desenvolver. Oi, Ale, tudo bem? Seja bem-vinda. Ela não consegue ter iniciativa para escolher, errar, para recomeçar. Ela acaba fazendo com que ela não consiga fazer as próprias escolhas. E a criança se torna uma criança insegura. Vai se tornar um adulto que tende a depender do outro porque teve um excesso de proteção na infância. Foi porque ela acredita que para tudo ela precisa de uma outra pessoa, porque ela não se sente autossuficiente, ela não se sente capaz de realizar as coisas. Vai ter muito medo do desconhecido, porque sempre foi protegido. Entende? Ela não consegue cortar o cordão umbilical. Essa relação vai estar sempre fazendo com que ela peça a opinião do outro. Então é um adulto que não amadurece. Imagina aquele adulto que vive na festa, por exemplo, se divertindo. No fundo, ele até quer ter uma família. Às vezes se torna aquele adulto que quer construir uma família, quer construir a própria vida, mas não consegue porque não se sente capaz, não se sente autossuficiente. Então, a forma como a gente educa também pode trazer os traumas de dependência emocional, trazer alguns processos de dependência emocional. E aí tem o outro polo na educação, a educação super rígida, pais que criam os filhos totalmente castrados, principalmente a mulher, né? Porque a mulher, os pais geralmente estão ali, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E a criança não consegue encontrar nela um equilíbrio saudável para desafiar os próprios limites, não consegue criar uma base para se tornar um adulto independente no sentido de colocar realmente limite no outro, porque ela não se sente suficiente. Não vai conseguir passar por isso porque teve uma educação muito rígida. E vai desenvolver feridas, por exemplo, a ferida da humilhação, da injustiça, que também são construídas a partir dos pais. A criança que sempre se comportou, sempre tirou boas notas na escola, que tinha uma educação muito rígida, e os pais não deixavam ela fazer nada, ela se sentia como? Injustiçada, afinal isso não é justo, eu sempre faço tudo e não posso fazer nada. E aí os filhos vão transferir tudo isso para outra pessoa e geralmente para o cônjuge.
e vai começar a projetar todo esse excesso de educação ou de cuidado no parceiro ou na parceira. A gente sabe que os pais querem criar os filhos para ser felizes, para que eles façam as próprias escolhas. Mas como que o filho vai alcançar grandes voos se você está sempre cortando a asa dele? E geralmente com a sua dependência. Porque aí quando um pai vai projetando para o filho, se torna codependente e o filho dependente. Então vamos olhar para a forma como a gente lida com as nossas questões, que isso também auxilia na educação dos nossos filhos. Quantas vezes você já não ouviu falar de pessoas, principalmente as mais velhas, que tiveram que casar para sair de casa, porque em casa não podia estudar, e casam muito cedo? O que vai acontecer? Ela vai casar, mas vai projetar na relação, porque o nosso cérebro ele começa a reproduzir as situações para que a gente olhe para elas. Então ela vai projetar na relação tudo que ela está sentindo. E vai continuar sofrendo. Vai continuar naquela vida bloqueada. E aí, às vezes, a gente sofre tanto de dependência. Geração após geração sofrendo de dependência. Uma vida toda bloqueada. Vem uma pessoa lá que resolve curar suas partes. E aí, nesse processo, ela vai curar também a sua ancestralidade. É o círculo de quem veio e de quem ainda vai vir nesse processo. A cura, ela se transfere, assim como o padrão. Ok? De onde mais que pode vir a dependência? Da rejeição? Imagina aquela criança que sempre precisou cuidar da casa. Cuidar de tudo, cuidar dos irmãos. Não importa se a família dela foi, se é da família ou se ela foi adotada, isso vai sendo transferido. E aí, aquela família que cuidou dela tinha muitos filhos e ela precisava trabalhar bastante, atender a todo mundo. As primas tratavam ela com certo desdenho. Ela vai crescer entendendo que ela precisa sempre fazer tudo pelo outro. Ela vai se cobrar muito, ela vai ser extremamente exigente. Ela vai sempre colocar a obrigação à frente de tudo. Ela vai entender que o amor é sinônimo de utilidade. Então, ela precisa ser útil para ser amada. Ela precisa ser útil para ser amada pelas pessoas que estão à volta dela. Sempre fazendo tudo pelo outro. Então, ela abre mão dos seus sonhos, ela se rejeita ou ela se abandona, depende muito da interpretação dela com relação ao que aconteceu. Ela vai achar que ela nunca é boa o suficiente. Às vezes ela se torna até dependente de estar sempre fazendo mais. Dentro do padrão que ela sentir, isso é só um exemplo, mas ela pode se tornar dependente de estar sempre fazendo mais. Depende muito de como cada um vai internalizar isso. Imagina aquela família com um monte de filhos que vão tudo para a cidade para estudar e a irmã mais velha fica responsável por todas as irmãs. Então, dificilmente. Acho que a percepção só vem com o tempo, com o autoconhecimento e a partir do momento que algo está me incomodando e aí eu começo a olhar para isso.
No natural, eu acredito que não, muitas vezes não é perceptível. O que vai ser perceptível é a dor. Mas a vida não flui, a vida não caminha. O que acontece que eu faço e nada dá certo? Nossa, eu sinto um vazio, eu sinto um desgosto pela vida. Parece que tem algo errado. E aí é que a gente começa a se perceber. Eu acho que cortou um pouquinho, né? Isso aí. Então imagina essa pessoa, voltando lá no caso. Ela vai ser muito rígida com ela mesma. Ela vai ter dificuldade de aceitar os erros dela. Ou não vai se permitir ter um momento de lazer, de descanso, porque ela tem que estar sempre atenta. E aí vem tristeza, tristeza, vazio, vazio. E aí ela não solta, tá sempre se cobrando, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então a gente tem que estar atento, se olhando, porque muitas vezes é imperceptível. Então esses sinais, essas repetições na nossa vida. Então essa dependência, ela vem de diversas formas. Né? Muitas vezes não é só porque você é carente de uma pessoa, do seu marido. Ela vem de diversos padrões que você traz da sua infância, de como a sua mente registrou e como a sua mente reproduz essas memórias traumáticas. Imagina que você foi uma criança que cresceu num ambiente extremamente agitado, vou colocar agitado. Com muita briga, muito conflito, muita discussão. E aí você entendeu que essa é a forma de amar. Isso é o amor num relacionamento. Aí você começa a se relacionar e do nada você arruma briga. Por quê? Porque a briga vai aumentar a adrenalina. E quando a adrenalina aumentar, você vai falar pro seu cérebro que tá tudo bem, que você é amada, e aí vocês vão fazer as pazes, vai ficar tudo bem. Entende que daqui a pouco a relação começa a ficar equilibrada e você vai lá e briga de novo, que é para gerar um pouquinho mais de adrenalina nessa vida. E a sua mente vai registrando que essa é a forma de amar. E você entra nesse ciclo de dependência de acordo com o que você entendeu que é o amor. É uma forma inconsciente que vai gerando briga, ativando cada vez mais esse tipo de relação. E aqui nesses processos a maioria é inconsciente. Aqui a maioria não percebe. Porque quando tudo entra no equilíbrio, aquela relação começa a estar bem, você começa a achar que tem um problema. Já não me ama mais, não existe amor nessa relação e volta a brigar. E aqui eu vou abrir um parênteses. Então, eu vou pegar o meu relacionamento, que já passou por um processo mega hard de dependência. E eu também, como uma pessoa dependente, com várias feridas emocionais para ser tratada. Só que hoje, a minha relação mudou muita coisa, né? Já é uma relação saudável, mas por quê? Porque hoje eu me tratei e eu deixei de ser dependente. Automaticamente, a outra pessoa deixa de ser codependente. Ela também é tratada. É claro que o processo é difícil, porque o outro acha que você não ama mais, que você não se importa mais. E aí cada um vai ter um olhar. É preciso resistir no processo. Só que a gente consegue perceber que hoje a relação está em um outro momento. Um momento de mais respeito, um momento de respeitar o espaço do outro. Tem diferenças, é claro que tem diferenças como toda relação, mas existe conversa, coisa que não existia troca, hoje existe essa troca. Existe a confiança, existe a segurança. Então é possível resgatar esse valor dentro do relacionamento. É possível resgatar
quando você resgata a sua confiança, a sua segurança, o seu amor próprio. Outro dia me perguntaram para mim se eu superei os meus traumas. E eu superei os meus traumas. Foi muito tratamento, mas superei. Por isso que eu consigo falar sobre isso. E assim como eu tenho certeza que você também consegue. Isso é possível. Vamos pegar outro exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que teve um pai muito machista. Ai, gente, não é muito machista, não. Não sei de onde veio essa palavra. Que teve um pai muito ausente. Um pai que não dava espaço de fala, que não escutava. Então, ela tem a falta desse pai. E aí, Deus vai dar a oportunidade para ela olhar para essa dependência, né? Nasce um filho, menino. Tem um filho menino também. E aí, ó, como que tudo é por sintonia, né, gente? E aí, você olha para o seu filho e você pensa assim, nossa, como a minha vida mudou. Depois que eu tive filho, eu não ligo mais pro meu marido, eu era tão ciumenta. Mas você tá colocando toda a expectativa que você tinha no filho. E ele passa a ser a sua muleta emocional. Então, você não é mais tão dependente do seu marido, mas você é dependente do seu filho. Forte, né? Mas, enfim. Então, entende que você precisa se sentir bem sozinha. Você precisa se sentir bem com você mesma quando você tá no celular, quando você tá lendo um livro, quando você tá falando sozinha na confusão dos seus pensamentos. Para não fazer essa transferência. E tem um ponto bem importante, né, da dependência, que é a necessidade da aprovação de pessoas. Tem pessoas que são dependentes dessa necessidade. Por exemplo, tem pessoas que colocam foto na rede social, que precisa daquele elogio, precisa das pessoas falando, comentando. E eu não tô falando daquela pessoa que faz isso porque gosta. Tô falando daquela que faz esperando receber os likes. Esperando receber os comentários. Por quê? Porque isso vai gerar uma motivação nela. Então, ela é dependente dessa validação. Ela tá buscando essa validação para aumentar a sua autoestima. E aí vai ficar dependente desse registro para que você consiga fazer as suas coisas. E não é assim que funciona. Tudo tem que ter equilíbrio. Uma outra dificuldade do dependente é o medo da solidão. Ele sempre está se protegendo do desamparo. Ele não consegue tomar decisão sem um conselho, sem um apoio. Tem medo de errar, de assumir sua própria responsabilidade. Para ele entrar num projeto, ele precisa sempre de uma ajudinha. Se vai para academia, precisa ter alguém ali junto para dar seguimento no projetinho, senão ele já procrastina. Tem também os processos de dependência da bebida, da alimentação, da compra. Por quê que eles existem? Você fica dependente daquilo, porque dentro de você existe um vazio interior, que naquele momento ele é suprido por algo, mas que com o tempo ele vai passar e a dor vai voltar. E por quê? Porque lá atrás teve algo que não foi suprido e por isso que você está sentindo esse vazio. Então, aonde que está o vazio? Que vai fazer você descontar? Na comida, na bebida. Então, percebe que a dependência, ela tem muitas chaves. Aqui eu coloquei várias chaves para reconhecer essa dependência emocional. Porque o primeiro
passo é gerar consciência. Gerar consciência para curar essa dependência. Então, quais os sinais no seu comportamento que você percebe que existe uma dependência? E tem jeito, tem solução. Você precisa aceitar quem você é, do jeito que você é, o que você vivenciou, acolher as suas sombras, perceber o quanto elas te ensinaram, porque elas são importantes na sua vida. Elas trazem lição, tirar a lição de cada ferida. Qual a oportunidade que você tem ali? E aí quando você se cura, você começa a curar a sua ancestralidade. Você cura as mulheres que viveram na sua família, as mulheres que vão viver na sua família. Então vai começando hoje a se fortalecer, a fortalecer a sua independência. Começa a exercitar, fazer movimentos sozinha. Vai gerando força, gerando vitórias dentro de você, para que você comece a perceber e superar os seus medos. Medos de que você não consegue. Você não precisa fazer sempre pelo outro. Você pode fazer por você. Você não nasceu com isso. Você está com isso nesse momento. Então, começa a ser mais amorosa com você, mais paciente. Aí vai passo a passo, percebendo o seu espaço, o seu momento, o seu limite. Vai se desafiando. Vai fazendo coisas diferentes por você. Faz sozinha mesmo. Para você entrar nesse processo de independência. Vai deixa o filho um dia com a mãe. Ai, mas eu não tenho a mãe. Paga uma babá para ficar com ele. Começa a se oxigenar. Ninguém vive dentro de uma bolha. Isso sufoca. Então começa a tomar decisões. Vai observando, vai analisando. Porque quando você subir no pódio na sua vida, quando você vai sentir que você é a primeira pessoa dela. E só você vai conseguir te colocar lá. Só você consegue fazer você ser a primeira pessoa da sua vida. Como? Se valorizando. Tomando conta da sua vida sem ser manipulada pelos outros, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Tomando decisões sem ser manipulada, inclusive pelo seu ego, que está lá preso nas suas feridas emocionais. Então, para você que não consegue, que acredita que não é capaz, que não merece, olha para você, se presenteie. Não fica preocupada com o julgamento do outro, em satisfazer a necessidade do outro. Vem se sentir amada, vem se sentir forte o suficiente, segura. Manda embora aquilo que não te faz bem. Só você consegue fazer isso por você. Não fica aí esperando o outro te presentear com algo para mudar a sua vida. Se presenteie. Na minha bio tem um link, se vocês quiserem participar. Lá tem um grupo de Círculo da Vida, que a gente faz alguns encontros, é uma psicoterapia sistêmica em grupo. E a gente trabalha várias questões do nosso inconsciente. E é grátis. E é muito válido para você se perceber, tá? Então, gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Vamos refletir que a gente, uma mulher curada, cura várias outras mulheres. Cura gerações, cura padrões. Então pense nisso. E eu te vejo lá no grupo ou quem sabe na sua consulta. Até!